Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso do Zero ao Dev. Essa aula a gente não vai evoluir ainda para um próximo capítulo e nessa aula em questão a gente vai fazer um exercício bem bacana que nós comentamos durante as aulas anteriores quando trabalhamos com os operadores, né? Sejam eles operadores de atribuição, aritméticos, lógicos e relacionais. E nessa aula a gente vai, a partir de um número digitado pelo usuário, a gente vai dizer se esse número ele é um número par ou um número ímpar, utilizando os conceitos de declaração de variável, leitura de dados e agora a estrutura condicional. Então, agora que a gente já tem um conhecimento mínimo de estrutura condicional, a gente já consegue desenvolver esse programinha que, a partir de um determinado valor, defina se esse número é um número par e um número ímpar. A gente sabe que o número par é aquele número onde eu pego ele, divido por 2 e o retorno é zero. Então, e o número ímpar é quando eu divido por 2 e o retorno é 1, nesse caso. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou criar uma variável número. Eu posso, como a gente vai ler do usuário, eu nem vou determinar um valor aqui. Então eu vou pegar o scanf, como é uma variável inteira, %d, e comercial, número, e aqui a gente vai fazer a nossa condição. Se número mod, lembra do operador mod? Mod 2 for igual a zero, ou seja, se quando eu dividir um número por 2 o resto for zero, esse é um número par. Então, par barra n para pular linha, e caso contrário, esse número é um número ímpar. Printf ímpar barra n. Perfeito. Então a gente fez a declaração da variável do tipo inteiro, fez a leitura a partir do scanf e a gente fez uma validação aqui. Se caso o resto dessa operação for igual a zero, esse número é par, caso contrário, o número é ímpar. Vamos executar? Então, ao executar, ele definiu um espaço para a gente digitar. A gente poderia até utilizar o print para ficar até mais bonito. Printf, digite um número inteiro. Barra n, até para deixar um pouquinho mais bonito a nossa aplicação, ficar bacana. Beleza, digite um número inteiro. Então, se eu digitar 2, par. Agora, se eu vier aqui, digite um número inteiro, 5. 5 é ímpar. A gente poderia até melhorar esse nosso código. Vou colocar aqui o número %d é par. E a gente coloca uma vírgula aqui, número. A mesma coisa aqui. Legal? Então, a hora que eu executar, 10. O número 10 é par. Vou colocar 31. 31 é ímpar. Então, vocês percebem quão simples, né, foi desenvolver essa aplicação que vai fazer uma validação e verificar se esse número é par ou ímpar. Então, o que a gente fez? A gente declarou uma variável chamada número, pediu para o usuário informar um valor, e esse valor foi atribuído para essa variável número, e aqui embaixo a gente fez uma validação, ou seja, verificou se o resto dessa divisão é igual a zero. Se o resto for igual a zero, a gente apresenta uma mensagem onde esse número que a gente digitou é par. Caso contrário, esse número ele é ímpar. E foi o que a gente viu no momento da execução. Então essa aula foi um pouquinho mais curta, mas a gente já fez o nosso primeiro exercício de programação. Por que não fizemos nas próximas aulas? Porque as aulas anteriores, nas aulas anteriores, porque não foi feito, né? Porque as aulas anteriores eram mais introdutórias, então os próprios exemplos, né, os exercícios, eles acabaram virando exemplos para facilitar. Agora que a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento, já sabe que é uma variável, uma constante, tipo de dado, entrada e saída de dados, e entramos com o conceito
da estrutura condicional, a gente consegue preparar alguns exercícios simples e outros até mais complexos que nos ajudam a evoluir no contexto lógico e trabalhar esses exercícios nas nossas aulas. Então, a aula de hoje foi somente isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários. Também gostaria de pedir, se caso você deem um feedback de como está andando o curso, se poderíamos melhorar, ou seja, inserir mais aulas durante as semanas, porque até o momento a gente começou com 2 aulas na semana e mudamos para 3 na semana. Mas se vocês acharem que esse número de 3 aulas ainda está pouco, a gente vai tentando posicionar e inserir mais aulas durante a semana para que vocês possam estar treinando cada vez mais a linguagem C e futuramente as novas linguagens e tecnologias que vão surgir durante o curso. Então, se não é inscrito no canal e quiser se inscreva no canal, dê aquele like e até a próxima aula.